Boa noite, bora criar um SaaS? Me chamo Takazaki e eu sou um desenvolvedor, primariamente back-end, e hoje eu estou aqui querendo fazer um SaaS. Por quê? Porque eu estou com um problema esse ano. Esse ano eu estou com um grande problema. Qual é o problema? Meu inglês não upa. E para mim isso é um grande problema, tá ligado? Ah, eu já tentei diversas técnicas, mas a cabeça aqui do cidadão não ajuda. E aí já fiz Duolingo na vida, já fiz curso, já fiz várias metodologias de curso, né? Já tentei. O tanto que eu aprendi foi a parte mais autodidata, porque eu fui atrás de outro assunto, o inglês estava no meio, e aí eu peguei alguns lances tal, do conteúdo que eu estava lendo, tal, essas coisas, porque eu estava meio não querendo traduzir algumas coisas, tal. Então eu jogava, tá? Minha cabeça faz um mais um, tá ligado? Mas eu sou realmente péssimo nisso. Então a ideia, tô chamando de SaaS, mas não sei se eu vou rea realmente vender ou não, foda-se. Eu só quero resolver esse problema na minha vida, tá ligado? E foda-se, se tiverem outras pessoas que acharem minha ferramenta útil, aí é outros 500. Mas, inicialmente, eu só quero resolver meu problema. E qual a solução brilhante que eu tive? A solução foi o seguinte: eu, vendo também um curso de japonês que meu amigo fazia, que era muito, usava muito os conceitos de card, né? Aqueles cartãozinho de memoriazinha, tá ligado? Mas não é só isso. Eu tenho um caso de usar muito tradutor, ou pedir para a IA mandar o famoso traduza isso para português, ou traduza isso para inglês, tá ligado? Então, o que que eu pensei, né? Pegar essa minha capacidade de ficar pondo as coisas em tradutores, eu pegaria, o, criaria um site que eu poderia pegar um texto, certo? Jogaria nesse site. Esse site ele teria duas formas que eu me conheço. E provavelmente só vou usar uma, que é um modo rápido que eu já vou falar. Mas teria duas formas, né? A forma um, eu jogaria esse texto e eu que teria que traduzir as paradas. Eu teria que fazer a tradução desse conteúdo, tá ligado? Da minha melhor forma possível. Então, usaria uma IA para interpretar isso que eu escrevi. Essa merda me xingaria. E aí, e aí é dar passos para mim corrigir isso até que eu acertasse a tradução. E nisso seria o modo um. O modo 2, a me traduziria. Sim, só isso. Mas ela coletaria as palavrinhas. Os dois modos ela coleta as palavrinhas. E aí teria o modo de card. Onde, quando eu clicar, eu teria lá o vocabulário. Vocabulário são as palavras que eu já mandei traduzir. Entendeu? Não colocaria palavra aleatória. Eu colocaria coisas que estão no meu dia a dia, ou seja, de textos que eu mandei traduzir. E esse vocabulário criaria cards. E esses cards seriam de lições, tá ligado? Então você teria lição de gramática, ortografia e tal, de acordo com as traduções que eu ponho, né? E aí eu criaria notificações irritantes para me lembrar de fazer essa merda todos os dias, tá ligado? E tentaria gamificar, fazer, puxar, como se diz? Puxar por uma dopamina. E também, pensei também até mais longe, extensão de navegador e bababá. Primeiro tem que ser básico, né? E aí, essa é a grandiosa ideia. Já falei pra um caralho, né, sobre o start do projeto, a gente vai codar, né? Eu vou mostrar
os primeiros passos, mais ou menos step by step. É claro, eu vou usar uma metodologia que, imagina que todo mundo aqui sabe codar, né? Não espero que saibam codar Rush. Eu vou pôr um pouco. Ah, apareceu isso daqui. Eu vou explicar por que que isso daqui é desse jeito no Rush. Enfim, né? Eu não vou considerar que vocês sabem Rush, mas vocês sabem programar, sei lá, JavaScript, Python, Java, tá ligado? E aí, eu vou começar meio step by step, né? Só que eu vou mudar a metodologia. Qual a metodologia que eu vou usar? Seguinte, o acéfalo aqui, já queimou todos os neurônios dessa vida, ele ainda tem um grande problema que é falar digitando, tá? Que eu vou pretender um dia, um dia não, eu vou upar essa skill tal, para ser aquele youtuber foda de código e tal, que vai digitando, fingindo que está digitando e tal, e ficar algo bonito. Beleza, mas não vai ser o caso agora. Então, vou pegar, por exemplo, digitei lá um trecho de código, bababá, vou dar isso em off, tá ligado? É quando dá play na bodega da câmera, né? Eu vou explicar cada partezinha do código e por que que eu pus cada uma dessas partezinhas. É isso aí, tá ligado? Tal do computador, ó, lindo computador. Roubado aí o computador da firma, né? Roubamos o computador da firma para fazer essa gravação. Tem uma pastinha aqui, canal, né? Essa pasta canal, a gente vai hospedar esse projeto. Por enquanto, eu vou chamar ele de projeto inglês, que é tipo pra caralho. Mas, cara, eu não pensei no nome. Quem tiver sugestão de nome, deixa aqui no comentário, por favor. Isso aí. English Project, tá? Thank you. Simples. Chamar a editora aqui. Aliás, Cargo é a ferramenta, né, já explicando certas coisas. Cargo é a ferramenta que permite a gente gerenciar pacotes e builds do Rush, né? Então, quando a gente quer criar um projeto, a gente usa ele. Quando quer instalar dependência, usa ele. Quando quer buildar, usa ele, né? Aqui, para quem nunca viu Rush, ele se divide nas seguintes pastas, né, principais. O cargo TOML, que é nosso package JSON, ou aqui no Python não tem algo próximo. Tem o requirements, mas não é próximo. Não sei, pelo menos não conheço algo próximo no Python. O Gradle Build, ou, enfim, aquele arquivo com metadata e dependência, tá ligado? Das lentes modernas aí. Temos um git ignore, bem simples, ignorando a pasta target, e a pasta target. Oi, gato. Ó, e a pasta target é a pasta que contém as builds e tudo mais. Aliás, esse daqui é o gato que está querendo participar do vídeo, né, gato? Eu vou só soltar o gato rapidinho e já volto. Pronto, tirei o participante. E o cargo lock é o arquivo de lock. Ele vai ter as suas dependências cavadas, né? Então a target você nunca comita. Ela é uma mistura de node modules com pasta da build, tá? Então, só que de módulos em si, mas aqui vai ficar as build incremental, aqui vai ficar as dependências compiladas e a source delas, aqui vai ficar a, o seu exe no fim, tá ligado? Então, eu vou dizer que é uma node de módulos com vários asteroides. E ela pesa grandiosamente igual, tá? Ela vai ter seus pesos aí de 1, 2, 3 gigas, né? Isso aí, infelizmente, acontece. Beleza?
E aqui na source é onde tudo começa. Então já vem, como sempre, um códigozinho besta de exemplo. Olá, mundo, certo? fnmain, aqui é uma das linguagens que você precisa pôr a função de endpoint, tá bom? Função de endpoint é aquela que começa o programa, para aqueles que não têm esse conceito, tá? Então, em vez de só pôr println jogada aqui no arquivo, não, tem que ter um arquivo main.rs obrigatoriamente, tá? E ele tem que ter uma função chamada main, tá? E aqui está o códigozinho de printar. Não é enxuto como print do Python ou console.log, né? Precisa de 3 linhas, mas é enxuto o suficiente. E aí, para buildar nosso código, seria cargo run, tá? Olá, mundo, né? E aí, o seguinte, a nossa stack, eu vou usar o servidor HTTP chamado Actix Web. Vou fazer o start aqui do Actix Web. Como eu falei, eu vou fazer cortadinho, tá ligado? Então, eu vou escrever todo o start. Vou abrir a documentação também do Actix Web para mostrar para vocês. E aí, já volto para a gravação. Então, como eu prometi, aqui tá a carinha do site do bicho, tá? Esse é o Actix, certo? Aqui eles já deixam o exemplo de como iniciar um Actix, certo? E tem uma ótima documentação até, tem uma documentação bem completa, cada tópico, o que eu preciso fazer, tá ligado? Para você ter cada coisinha. Para instalar o Actix, é esse comandinho aí, cargo add Actix Web. O que ele vai fazer? Ele vai baixar o Actix e vai pôr automaticamente aqui no seu cargo.ml, beleza? Então ele instalou e botou aí, certo? E aí, o seguinte, agora uma explicação um pouco mais técnica. Se você veio de linguagens cuja tem ponta await async, tá ligado? Ou até mesmo de Java, essas coisas, você tem. Geralmente você conheceu o async da sua linguagem a partir do próprio STD. O STD, ele, ele que tem essas ferramentais. Então você nunca se propôs o que é um runtime, tá ligado? Então, só que aqui no Rust, a gente, por padrão, tá quase metal. Não estamos que nem o C que. Também o C tem um entry point ali, então ele também tá quase lá, tá ligado? Então a gente está num ponto muito básico, certo? E o que acontece? A gente precisa, então, adicionar um suporte assim. Porque, pô, poderia fazer aqui modo blocking e tal, essas coisas, mas a escalabilidade não escala, tá ligado? É mais eficiente usar um runtime assíncrono, certo? E aí, a gente tem o Tóquio, que é instalado. Ele se instala desse jeito, tá? Features. O que é uma feature? Isso não é comum de muita linguagem. Vai ser mais comum lá no C e C++. Mas, basicamente, você pode segregar o código no compilador. Ou seja, você pode falar o seguinte, ó, eu só quero que esse trecho de código entre na compilação caso uma flag estiver ligado. Essa flag são as features, tá? Então, no caso aqui, o Tóquio tem 1 milhão de ferramentas, certo? Para ter toda a flexibilidade que ele precisa ter, ele mantém as ferramentas. é, Tem algumas em estado padrão, mas tem algumas que requer features, né? Então, macro, que é essa feature de macro? Ele vai adicionar esse carinha aqui. Um macro seria um código que ele, como posso dizer, é afetado por um code generation, tá ligado? Então, de vez aqui, ele tá falando o seguinte, ó, essa função aqui, por baixo dos panos, ela vai expandir um código que a gente não está vendo, que é a inicialização do runtime, tá ligado? Então, isso daí é o macro, né? Então,
no Rush a gente usa muito macro para deixar o código mais bonito. Simples assim, tá ligado? Então, tô ativando a feature do macro para mim poder pôr um macro e deixar meu main ainda assim bonitinho. E aí tem multithread é um tipo de runtime que a gente está querendo usar. No meu caso, eu quero um runtime que tenha suporte a múltiplos núcleos. Então, aqui no nosso código, a gente fez, a gente adicionou um import para usar a biblioteca. Então, a gente tem aqui o use, que ele basicamente vai importar o Renault, vai ser um import da vida, tá? Aqui a gente tem o primeiro nome, é sempre o nome da crate, tá? Então, o que é o nome da crate? As dependências do nosso Rush é chamado de crate, né? Caixotes, né? Então, a gente tem aqui o nome da crate Activities Web. Se o nome da crate tiver traço, automaticamente no import aqui você tem que pôr. Automaticamente não, você tem que pôr como se fosse underline, tá? É, uma redinha que tem. Aqui é a mesma coisa. Como HTTP serve é uma struct, para aqueles que não sabem, é tipo uma classe, beleza? Quando HTTP serve é uma struct, e eu estou usando algo vinculado a ela, porém não que pertence ao objeto dela, eu uso esse ponto, dois pontos. Então tem uma função vinculada chamada new, né? Que ele vai criar os HTTP Server Factor, ou seja, o Application Factor, ou seja, a configuração da aplicação, certo? Estou aqui bindando no 127.0.0.1 na porta 3000, certo? E é isso daqui, o bind, não sei se vocês já tentaram subir servidor HTTP, mas se você subir duas vezes o mesmo servidor rodando na mesma porta, ele pode dar erro, certo? Aí vai. Então, aqui é a mesma coisa. E como por enquanto eu estou um pouco me lixando com erro, eu uso um wrap, beleza? Então, o wrap ele me retorna o valor do caso bom, certo? E se for o caso ruim, ele aborta a aplicação. Então, é isso. Manda o servidor rodar, aguarda, é uma função assim, né? Então, essa função assim. Eu mando aguardar, né? Que a gente tem isso por causa do runtime. E se tiver erro nessa execução, se a gente dá aqui um cargo run, ele vai compilar. Agora que a gente tem independências, ele vai compilar essas dependências, ele é estaticamente linkado, então essas dependências vão tudo para o nosso executável, mas a gente também suporta links dinâmicos, né? E é isso, ele não vai mostrar nada porque a gente não tem logger, não tem nada, então ele só vai ficar traço, isso aí. Se a gente abrir o localhost aqui, também não vai. Pô, cara, se também eu abrir o localhost, não vai mostrar nada. Porque a gente não tem nada, é só subir um servidor HTTP. Como você sabe que está subido, né? Dá para. Eu perdi o mouse aqui. Dá para a gente tentar rodar de novo. E ele vai falar aquilo que eu disse, né? Ele está aberto, né? O Atlas está em uso. E como ele tem aquele wrap, então o meu programa morreu, certo? Meu programa aí se matou. E é isso que o wrap faz. Se tiver eu, se mate. Beleza? Então, vou adicionar logs, né? Eu vou adicionar o log e o env logger, né? E o log do Actix, beleza? E aí eu já volto. Então, vamos lá? Terei pouquinha coisa, né? Adicionei nosso querido log e env logger. Logger aqui, logger ali. Do mesmo jeito, cargo edge,
o nome da dependência, já vai fazer tudo. Envlogger, então inicializei aqui, então a gente pegou a struct builder, tem nele, chamou a função fromEnv, né, para criar a partir de uma env literal, env do sistema. E aqui a gente está pegando, inicializando essa struct env aqui, que é do próprio envlogger, né, com o que eles consideram como dados default. E aqui a gente consegue até ver, né, mas não vai mudar muito a nossa vida. E aí, a gente está adicionando um filtro. Se o cara não definir a env do envlogger com alguma coisa, o filtro padrão é debug. Posso pôr info, né? Não, em vez de debug. Fica menos corrido. E estou inicializando. E aqui no Actix, no servidor HTTP, eu coloquei agora ele como uma função, né? Esses dois pipe aqui é um closure, né? Uma função inline, né? Então, antes só estava ppnew sem os parênteses, isso daqui era uma função. Então, então eu pus agora que eu quero mudar as coisas nessa ppnew, eu pus ele envolto aqui de uma função inline, né? Aí eu estou chamando ele manualmente aqui, .wrap, que é do Actix, né? Web, e estou chamando um middleware que ele já tem de logger, beleza? Que eles usam o log, que é essa outra crate, que a gente vai usar também em alguns lugares. E ele usa isso e o envlogger ele intercepta os logs dessa crate log e joga para o terminal. Beleza? Tá? Então agora temos coisa no terminal. Actix iniciou com 12 threads, né? 12 workers, que é o nosso runtime. Quer dizer, é o servidor, o robô do runtime 12 workers. Ele achou o nosso runtime, que é o Tóquio, né? Ele vai iniciar a partir desse runtime e ele startou o servidor na porta 3000 com 12 workers aqui, certo? Agora, a gente vem aqui e dá um F5, não vai acontecer nada ainda, mas ele vai logar. Isso por causa do nosso middleware de logger, esse carinha aqui. Ele vai logar o quê? Ele vai logar o IP que ele está tentando acessar, o método, o protocolo, né? O que ele recebeu, né? Essa pessoa, e o seu user agent, né? Então, no meu caso, do Zen aqui, ele é um Firefox, diga-se de passagem. Então, vai ter o mesmo user agent, né? Agora, a gente pode botar no nosso projetinho umas rotinhas padrão só para vocês verem, tá ligado? Eu vou codar essas rotinhas padrão. A gente acabou de criar aqui uma rota, né? Uma rota dash. Então temos aqui uma funçãozinha síncrona que representa a nossa rota. A gente vai ver elas mais para frente, né? Essas funções de random de rota. Ela tem que nem a função main.fn para identificar como uma função, o nome dela, que eu chamei de index_out, e ela retorna, sim, essa setinha aqui é o retorno, certo? Retorna e static STR. E quem vem de C vai entender um pouco o que é um STR, né? Alguns já podem imaginar que é alguma coisa de string, certo? Que é o nome próximo, né? Mas STR não é bem uma string, é uma slice de string, né? É uma coisa mais. É quase um byte array de char, só que com outro formato. É a coisa mais crua da string, né? E
aesthetic aqui quer dizer que o quê? É uma referência, certo? Quem sabe um pouquinho de ponteiro já vai pegar aí um pouco, né, um apontamento. E esse ponteiro, essa referência, ela tem tempo estático, ou seja, ela vai durar por todo o programa, porque foi literalmente um dado constante aqui que eu pus. Sempre vai ser rota feita e acabou. Não tá socado ali no binário que vai ser produzido, certo? E aqui, para pôr essa rota no servidor, eu tenho que pôr uma macro dizendo aonde ela vai estar apontando. Então, no caso aqui, vai estar apontando para a barra, né? Como get, certo? E aí, eu vou pôr ela usando os pontos service aqui no app, tá? Clicar ela aqui. Ao fazer tudo isso, a gente tem uma rota. É um servidor HTTP funcionando como servidor HTTP. Beleza? Cara, próximo vídeo eu pretendo pegar e destrinchar banco de dados em hash. Eu disse que é, mas aí eu comecei aqui a pensar enquanto eu estava codando, né? E o seguinte, a gente pode levar esse projeto para dois lados. Temos o lado clássicozão, raiz, bolhe, que é pegar o SQLX e vai, que é escrever com a SQL, fazer um bagulho mais roots das ideias, tá ligado? E torar SQL, que nem Deus criou o mundo e criou o SQL. Não tem problema nenhum. E tem um modo mais simples, né? Mais diva das ideias que usar RM, né? Tem um RM no Rush, ele é bem conhecido, assim, costumo não usar ele, mas por entretenimento de vocês também, eu posso usar, posso ensinar como uso, bababá, tá ligado? Como funciona, o que se difere de um RM e outras linguagens, tá ligado? Então, se alguém quiser comentar aí, né? Falar assim, além do nome do projeto, se alguém quiser contribuir aí, siga aí, se inscreva-se, deixe seus comentários, compartilha, por favor. É menos isso, compartilha, cara. Eu sei que eu não tenho uma dicção boa, cara, eu sou o pior youtuber do mundo. Isso eu sei. Tudo bem, vou melhorar. Um abraço, falou.